Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Estamos aqui para mais um programa para falar a respeito dos principais acontecimentos na área tributária do mês de outubro de 2021. E eu conto mais uma vez com a participação e a presença aqui de Gustavo Reis e Daniel Brasil. Olá pessoal, um prazer estar novamente aqui com vocês. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa edição do GTcast. E é isso pessoal, a gente vai começar por aquele giro de notícias falando a respeito das principais notícias que foram publicadas na imprensa a respeito de questões relacionadas à temática tributária. E a gente vai contar aqui com o Daniel Brasil nesse giro que a gente chama de GT News. É com você, Daniel. A primeira notícia é sobre a desoneração da folha de pagamentos. Governo atua para barrar projeto que prorroga medida para 17 setores. O projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores está com dificuldades para passar pelo Congresso. A proposta está parada há um tempo na CCJ da Câmara. O deputado Jerônimo Goergen, do PP, que é um dos principais defensores da desoneração, conseguiu o apoio parlamentar para que a Câmara decida se o projeto poderá sair da CCJ e ser analisado no plenário. Olha, a desoneração ela começou lá em final de 2011 e já era para ter sido extinta há muito tempo e o governo vem prorrogando por último e acabar em 2020. Agora em 2021 já era para a gente não estar mais convivendo com esse regime e o Congresso acabou derrubando um veto presidencial e fazendo valer a prorrogação até agora, dezembro de 2021. A nossa expectativa é de que realmente não haja essa prorrogação, tendo em vista que o governo, fazendo as contas, avaliou que o custo tributário da renúncia fiscal é muito alto para o número de empregos gerados por conta dessa política. Então, na nossa avaliação, o Executivo deve lograr êxito nesse sentido de barrar a aprovação do projeto. Inclusive, eu acho que o tempo está muito curto para esse projeto ser aprovado na Câmara, no Senado e a sanção presidencial e o presidente vetando, voltar ao Congresso a tempo de o veto ser derrubado antes de 31 de dezembro. Então, eu estou achando que agora é para valer. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas essa demanda acabou chegando no próprio Supremo Tribunal Federal e a votação estava marcada para o dia 27 de outubro, mas o ministro Luiz Fux tirou da pauta e ainda não temos aí uma definição de quando o STF também vai julgar a questão. Exato, e que eu acho, inclusive, que é um exemplo de como a morosidade da justiça às vezes torna o julgado sem sentido. Essa questão, quando for à pauta, talvez já vá depois de 31 de dezembro e a desoneração que foi prorrogada agora por esse ano, que está sendo discutida nesse processo, ela não vai ter nenhum efeito prático relevante, a não ser que o Supremo mande as empresas recalcularem os valores e pagarem os valores retroativos, o que seria um absurdo. Então é um exemplo de uma ação que a gente acredita que o governo ajuizou só para ele mostrar o compromisso com o resultado fiscal positivo, com o resultado fiscal ali mais sadio. É uma preocupação mais do governo com a ordem das contas públicas e não propriamente com a questão da desoneração propriamente. A próxima notícia é: o Senado deve modificar projeto do ICMS para estados alterarem alíquotas sobre combustíveis. O projeto de lei que altera a cobrança do ICMS sobre os preços dos combustíveis, aprovado na Câmara dos Deputados, pode ser alterado no Senado. Pressionado por governadores, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sugeriu algumas alterações no texto. Inclusive, Daniel, uma das alterações diz respeito ao período de referência, porque o projeto de lei que estava sendo aprovado pelos deputados dizia que o período de referência seria de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Só que a oposição está dizendo que isso vai repercutir em uma perda de arrecadação dos estados muito grande, porque nesse período o preço do combustível estava mais baixo. E a briga deles é para trazer a referência não de 2019 a 2020, mas de 2020 a 2021. E além disso, permitir que os estados possam definir livremente a sua política de cobrança do ICMS. Mas confesso que é difícil dizer qual vai ser o resultado final dessa briga. Empresas pressionam o Supremo Tribunal Federal por créditos de PIS e COFINS. Após receber inúmeros pedidos de bancas de advocacia e entidades empresariais,
o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, recuou e retirou da pauta do mês de outubro o processo sobre a sistemática de créditos de PIS e COFINS. Olha, aqui a gente está diante de mais um outro absurdo da nossa legislação tributária. No regime não cumulativo, as empresas calculam créditos basicamente sobre insumos e a gente não tem uma legislação clara que define o que vem a ser insumos. Então, se uma determinada empresa ela utiliza ali uma quantidade, por exemplo, de papel para embalar os seus produtos, apenas com o objetivo ali de conservá-los melhor, até que ponto esse papel utilizado na embalagem dos produtos constitui insumo para cálculo de crédito de PIS e COFINS. Esse tipo de subjetividade eu critico não só no contexto aqui do PIS e COFINS não cumulativo, mas em relação a muitas outras situações em matéria tributária, porque, de acordo com o artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, o tributo é uma prestação pecuniária que deve ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E a atividade vinculada é aquela que não comporta uma atuação discricionária do agente público. Então, a gente pode ter o absurdo de um auditor da Receita em São Paulo entender, ao fiscalizar uma empresa, que aquele papel utilizado para embalagem é insumo. E outro auditor, num cenário parecido, lá no Rio de Janeiro, entende de maneira diversa. Quer dizer, cadê a atividade plenamente vinculada que está definida lá no conceito de tributo do artigo 3º do CTN? É uma briga que, lamentavelmente, revela a irracionalidade do nosso sistema. OAB questiona no Supremo exclusão de contribuintes do refis não prevista em lei. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou, no STF, a ação declaratória de constitucionalidade para que sejam atacados pelo Judiciário dispositivos da Lei 9964 de 2000, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no sentido de vedar a exclusão de contribuintes com fundamento no recolhimento de parcelas ínfimas ou que tornem as dívidas impagáveis. Olha, Daniel, essa notícia ela é interessante e a OAB sustenta que em 2013, um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional firmou o entendimento de que se os valores recolhidos pelos contribuintes, de acordo com um critério legal, eles forem insuficientes para amortizar aquela dívida, eles não poderiam ser considerados válidos e por isso deveriam ser excluídos. Então, às vezes, a parcela que ele paga nesse programa é tão ínfima que ele nunca vai conseguir quitar aquela dívida. E o que a OAB está pleiteando é que ele seja excluído do refis, para que você possa novamente consolidar a dívida e ver de que forma ele vai realizar a quitação daquele débito. E a gente pode dizer que o grande problema aqui está na falta de experiência do governo, que lá no ano 2000 lançou o primeiro refis a nível federal, que naquela ocasião considerou possível a amortização ficar vinculada à receita bruta. Resultado, as empresas que já estavam com débitos tributários elevados, mas sem uma atividade econômica ali pujante, ao contrário, com seus negócios minguando, elas ficaram comprometidas a pagar um percentual do faturamento que, em relação à dívida, representava quase nada. Eu lembro de casos que, à época, eu tomei conhecimento de empresas que, segundo a estimativa que elas fizeram com base no faturamento e considerando suas dívidas, elas iam demorar mais de 700 anos para quitar todo o passivo. Então, faltou um critério mais apurado, porque foi a primeira edição do refis, e a gente tanto confirma isso que nas edições seguintes, mesmo com outros nomes, como foi o caso do PAES e de outros que vieram, a gente não identifica o mesmo critério sendo adotado pelo governo. Agora, por exemplo, se a gente for analisar o parcelamento, o PRF tem uma modalidade que autoriza o recolhimento com base na receita bruta, mas com uma alternativa das duas parcelas, ou um percentual da receita ou um percentual da amortização, pelo número de parcelas, o que for maior é o que vai prevalecer. Então, um equívoco que eu posso dizer, falta de experiência do governo, tanto que ele não incorreu nesse erro novamente. O governo federal disponibiliza a versão simplificada do E-Social para microempreendedor individual e segurados especiais. Os microempreendedores individuais e os segurados especiais que possuam funcionários contratados ou que pretendam contratar podem usufruir de novas facilidades dos novos módulos simplificados do E-Social desde 25 de outubro de 2021. Olha, uma das grandes
novidades desse módulo simplificado do E-Social é que o MEI e o segurado especial, eles poderão gerar diretamente pelo sistema o documento de arrecadação do E-Social, que ficou com a sigla DAI, ao invés de precisar acessar o Centro Virtual da Receita Federal, que é o ECAC, transmitir a DCTF para então gerar um DARF previdenciário. Diretamente pelo próprio sistema agora, ele consegue emitir esse documento de arrecadação para fazer o recolhimento daquilo que é devido. A próxima notícia é: iniciada a obrigatoriedade dos eventos de saúde e segurança no trabalho, SST, para as empresas do Grupo 1. Iniciou-se no dia 13 de outubro de 2021 a obrigatoriedade dos eventos de segurança e saúde no trabalho no E-Social para as empresas do Grupo 1, conforme estabelece a portaria conjunta da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e Ministério da Economia, número 71 de 2021. Nesse grupo de eventos enquadram-se o S2210, Comunicação de Acidente de Trabalho, o S2220, Monitoramento de Saúde do Trabalhador, e S2240, Condições Ambientais do Trabalho, Agentes Nocivos. Aqui a gente está diante de um avanço que já era esperado e um avanço importante, porque nesses eventos que interessam muito mais a fiscalização das relações trabalhistas e do cumprimento da legislação trabalhista, a gente tem também reflexos tributários muito importantes. Por exemplo, em relação àquela contribuição para financiar a aposentadoria especial, isso tem relação direta com aquilo que a empresa informa aqui nesses eventos. Se houver algum trabalhador exposto a um agente químico, físico, biológico que reduza a sua capacidade laborativa, ele pode ter direito de se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de serviço, e isso vai fazer com que a empresa tenha que contribuir com uma contribuição patronal para o INSS superior ao que é exigido normalmente. Inclusive, para efeito de retenção na fonte, isso também tem influência. As empresas que cedem trabalhadores em ambientes nocivos ou com agentes nocivos à sua saúde, à saúde do trabalhador, têm que efetuar a retenção com um percentual maior. O que a gente está vendo, então, é todo o projeto do E-Social muito mais amplo do que a gente imagina no primeiro momento, ele avançando na direção daquilo que é o objetivo do governo. É ter uma fiscalização bem rigorosa em relação ao cumprimento dessas obrigações trabalhistas, previdenciárias e com reflexos tributários. É verdade, Alexandre. Inclusive, essa é a quarta fase de implementação do E-Social. A quarta e última fase, se assim a gente pode dizer. A primeira fase eram os eventos de tabela. A segunda fase, os eventos não periódicos de cadastro da empresa. A terceira fase, talvez a mais comentada, que são os eventos periódicos que têm que ser enviados mês a mês. E a quarta fase são esses eventos chamados SST. E aqui nós podemos dizer que temos um grupo que completou todas essas fases. É verdade, Gustavo. E isso, inclusive, prova, depois de tantos adiamentos, que o governo realmente estava firme e decidido no projeto de tornar essa obrigação uma obrigação exigida das empresas em geral. E a gente pode dizer, vai chegar para todo mundo. O que chegou agora para o Grupo 1, como você bem pontuou, é a quarta etapa desse projeto muito grande, muito ambicioso e que vai chegar também para os demais grupos. Vamos agora para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas publicadas no mês de outubro de 2021. A primeira norma é a Solução de Consulta COSIT número 170 de 2021. A solução de consulta em questão esclarece que a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 1977, no caso de prestação de serviços, corresponde ao preço do serviço, ou seja, não se inclui no conceito de receita bruta os valores que circulam na contabilidade de pessoa jurídica e não lhe pertencem, sendo propriedade e receita bruta de terceiros. Essa solução de consulta ela é bastante interessante, Alexandre, e nós temos discutido muito esse assunto, que é o da intermediação. Inclusive, a empresa que realizou essa consulta estava questionando a Receita Federal do Brasil a respeito de uma operação de marketplace, onde por meio da internet você ia fazer essa intermediação para que empresas ou contribuintes ou pessoas pudessem comprar produtos de diversas naturezas. E ela afirma que ao receber todo esse valor, uma parte é repassado
para aquelas outras empresas, e isso não deveria compor sua receita bruta. E é justamente isso que vemos afirmando há algum tempo, não é mesmo? É isso mesmo, Gustavo. Essa discussão em relação ao marketplace tem a ver com o crescimento também das vendas pela internet, o avanço da tecnologia de uma maneira geral. Muitas empresas hoje não veem mais sentido em adquirir um determinado produto, pagar o fornecedor e depois revender aquele produto para o consumidor final. Ao invés de fazer essa operação que gera a incidência em cascata, por causa também da irracionalidade do nosso sistema tributário, elas acabam oferecendo a oportunidade da pessoa comprar como se estivesse comprando daquele marketplace, mas na verdade existe um fornecedor ali por trás. Então, quando a gente pensa aí nas lojas americanas, através do seu site, vendendo um produto de um determinado fornecedor, ali não faz sentido a lojas americanas adquirir o produto para revender. Então, ela simplesmente faz a intermediação entre o fornecedor daquele produto e o consumidor final. E aquilo que a lojas americanas recebe é uma comissão pela prestação de serviço, embora esteja aparentemente ali vendendo um produto. É a compreensão desses conceitos jurídicos que faz com que a gente tribute também as operações de maneira correta. E é a falta de conhecimento e de discernimento desses conceitos que faz com que empresas como essa tenham dúvidas e venham a consultar a Receita Federal. E aí você lembrou bem, Gustavo, nos últimos tempos têm sido reiteradas as manifestações da Receita em relação à mesma questão, mostrando que muita gente tem dúvida porque não para examinar o tema como deveria, examinar os conceitos jurídicos envolvidos nessas relações contratuais. Lei Complementar 186 de 2021. Altera a Lei Complementar número 160 de 2017 para permitir a prorrogação por até 15 anos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais vinculados ao ICMS, destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, dentre outras providências. Olha, Daniel, aqui o grande objetivo dessa lei complementar é atrair empresas e estimular investimentos. E uma das questões que essa lei prevê, que a gente não pode deixar de pontuar aqui, é que para as empresas em geral que se beneficiarem desse incentivo, ao longo dos 4 últimos anos, dos 15 previstos, né, são 15 anos, nos últimos 4 anos vai haver uma redução gradativa desse incentivo. Isso só não se aplica para a venda de produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura. Esses, pelo que eu entendi, vão ficar com esse benefício da mesma forma durante os 15 anos. Os demais, nos últimos 4 anos, vão sofrer baixas gradativas. E parece que os estados, junto com o Congresso, aprenderam que, em relação aos benefícios fiscais, eles não podem sair editando convênios no âmbito do CONFAS para definir aquilo que eles querem no consenso deles sem respaldo em lei. A lei complementar, que exige inclusive um quórum qualificado para sua aprovação, acaba representando uma segurança maior para o contribuinte. E depois de vários julgados, inclusive alguns deles que a gente noticiou aqui no GTcast, parece que finalmente os estados assimilaram isso, que se eles quiserem algum tipo de consenso em relação ao benefício fiscal, incentivo, isso tem que constar de lei complementar, como é o caso aqui da Lei 186. Resolução CGSN número 161 de 2021. Altera, dentre outros dispositivos, o parágrafo 1º do artigo 105-A da Resolução CGSN número 140 de 2018, que dispõe sobre mudança de prazo no cumprimento de obrigações previdenciárias e do FGTS pelo documento de arrecadação do E-Social, o DAI. É isso mesmo, Daniel. O prazo era até o dia 20 do mês subsequente àquele em que os valores são devidos. Com essa alteração, o prazo é reduzido até o dia 7 do mês subsequente. Então, uma redução considerável nesse prazo. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma a incidência do PIS e COFINS sobre receita de venda de imóvel. A 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à apelação de uma empresa que questionou a incidência do Programa de Integração Social, PIS, e da Contribuição para a Seguridade Social, COFINS, sobre a venda de imóvel.
Olha, essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região tomou como base um entendimento do STJ. E o STJ já dizia, se a base de cálculo do PIS e COFINS é o faturamento e a venda do imóvel, a receita proveniente dessa venda é faturamento, logo deve incidir o PIS e COFINS sobre as receitas provenientes da venda de imóvel. Então, o TRF, se aproveitando já de uma jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema, definiu e decidiu dessa forma. Exatamente, Gustavo. Isso tem a ver com aquela alteração que foi promovida pela Lei 12.973 no conceito de receita ou faturamento para efeito de PIS e COFINS. Então, a gente tem a partir daquela data ou daquela ocasião uma mudança lá no artigo que trata dessa definição para efeito das contribuições, PIS e COFINS, e que fala que a receita bruta compreende, dentre outras coisas, o produto da venda de bens nas operações de conta própria. E aqui a lei não está fazendo distinção se são bens do ativo circulante, se são bens do ativo imobilizado, e foi essa a linha de raciocínio adotada pelo tribunal. Primeira turma do STJ nega pedido de exclusão de CPRB do cálculo do PIS e COFINS. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu contra a possibilidade de o contribuinte excluir a contribuição previdenciária sobre a receita bruta da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu acho que vamos bater o recorde de vezes que trazemos notícias sobre esse tema. A famosa tese do século, que permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e que fez com que surgissem, Alexandre, diversas teses filhotes com o mesmo argumento. Só que a gente tem visto e já pontuava que se todas essas teses filhotes fossem aprovadas e fossem aceitas pelos tribunais, seria impossível fazer o cálculo desses tributos e contribuições. Então a gente está vendo que talvez eles estejam percebendo o caminho que estava sendo trilhado e temos visto algumas decisões já, e essa é mais uma delas, de pedido sendo negado. Então, os contribuintes perdendo mais uma vez essas possibilidades diante dessas teses filhotes. Exatamente. Inclusive, essa decisão que a gente está noticiando é da primeira turma do STJ, mas já existe decisão no mesmo sentido pela segunda turma. E aí, realmente, o judiciário está percebendo que se adotar aquele raciocínio da tese do século para todas essas teses filhotes, a gente vai ter uma confusão tão grande na apuração dos tributos pelas empresas que vai ficar praticamente impossível se calcular de maneira segura os valores que as empresas têm a recolher. Parece que é uma espécie de expressão de arrependimento do judiciário por ter acolhido aquela tese sem pensar nos desdobramentos. E acaba sendo incoerente, né? A exclusão do ICMS é permitida para cálculo do PIS e COFINS. Por que a da CPRB não seria? Qual é a lógica se o princípio é de que o tributo não integra o conceito de faturamento? Então me parece que o judiciário acabou entrando num beco sem saída e a maneira agora de não deixar as consequências dessa decisão da tese do século serem maiores, o jeito é ser incoerente. A solução acaba sendo contrariar a lógica. Imposto de renda retido na fonte por pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas pertence a estados e municípios. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o montante arrecadado a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos entes federados, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, não precisa ser repassado à União, pois pertence aos próprios municípios, aos estados ou ao Distrito Federal. A decisão, unânime, foi tomada no recurso extraordinário 12.93.453, com repercussão geral. Olha, Daniel, essa decisão, além de muito importante, era muito aguardada, porque esse posicionamento da União, principalmente ali por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, que a partir de 2013, se eu não me engano, começou a se manifestar contrário à retenção do imposto de renda e à apropriação do imposto de renda pelos estados e municípios, com exceção dos pagamentos aos seus servidores públicos, era uma posição que a Receita vinha reproduzindo em decisões em soluções de consulta COSIT e que a gente vem criticando em nossa obra, Gestão Tributária de Contratos e Convênios, já há algum tempo, dizendo que ela não tem consistência. Inclusive, uma das críticas que a gente fazia
se a Constituição é de 88, porque somente em 2013 a Procuradoria percebeu que essa parcela do IR retido os estados e municípios teriam que recolher para a União. Então algo, na minha opinião, absolutamente incoerente, mas que a gente precisa lembrar. Já houve uma decisão alguns meses atrás que foi noticiada aqui e comentada em um outro programa, em que o STF já tinha dito isso em relação a um outro processo que envolvia o estado do Rio de Janeiro. E agora o que a gente vê no julgamento desse recurso é o STF confirmar aquilo que a gente já previu meses atrás, que para os municípios o raciocínio seria igualmente aplicado. E foi isso que aconteceu nesse recurso que, salvo engano, envolvia o município de Sapucaia do Sul e que, assim como ele, todos os demais municípios do Brasil têm direito de ficar com o produto da retenção do IR. Eu estou me lembrando, inclusive, de uma solução COSIT interessante em que um município perguntou à Receita o que faria com o imposto de renda na hipótese de um pagamento ao exterior. E aquele município, por força da legislação, tinha que reter o imposto de renda com a alíquota, salvo engano, de 25%, naquele caso. E a Receita alegou na solução COSIT que aquela retenção de imposto de renda não ficava com o município, que o município teria que recolher para a União. Casos assim, a gente não vai ver mais se repetirem, porque o STF está adotando essa decisão que, na minha visão, vai provavelmente gerar a edição de um parecer pela PGFN e vai sepultar toda a discussão em torno da matéria. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder às perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira pergunta é de Anderson Araújo, e ele nos questiona o seguinte: sobre o conceito de tomador de serviços dado pela Lei Complementar 175 de 2020, deve-se adotá-lo para as situações em que o ISS é devido para o local do estabelecimento tomador, como no caso do item 1705? Olha, Anderson, essa sua pergunta é interessante e a gente precisa lembrar que a Lei Complementar número 175 de 2020, ao definir quem é o tomador, está se referindo apenas aos serviços de planos de saúde dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09, as administradoras de cartão de crédito e os demais serviços do subitem 15.01 e do 15.09. Aqueles conceitos apresentados por essa lei complementar não se aplicam para todos os demais serviços, mas somente para esses especificados na própria ementa dessa lei complementar. E eu ainda acrescento, Anderson, que em relação à definição de tomador, a gente não precisa ir muito longe. O artigo 4º da Lei 116, quando define o que é estabelecimento prestador, traz muitas características que a gente também encontra lá no estabelecimento do tomador. Um estabelecimento onde o tomador desenvolve as atividades dele, que podem não ser de prestar serviços, mas independentemente da denominação, havendo ali o funcionamento da atividade do tomador de serviço, a gente deve considerar isso como um estabelecimento tomador para efeito do 1705. É uma discussão muito interessante, principalmente em face de algumas interpretações equivocadas a respeito de como o 1705 deve ser tributado em relação ali ao local da sua incidência. A próxima dúvida é da Rita e ela nos questiona o seguinte: o serviço 7.02 da Lei Complementar 116 de 2003 já define a retenção do INSS ou os quinais no anexo 7º da IN 971? Olha, Rita, a resposta para esse questionamento ela perpassa por pelo menos dois requisitos. Primeiro, a natureza jurídica de quem está contratando o serviço e segundo, a classificação dessa atividade, que é de construção civil, dentro do anexo 7º, sendo como obra ou serviço de construção civil. Não é isso mesmo, Gustavo? Exatamente, Daniel. E a gente precisa lembrar, Rita, o seguinte: a classificação do ISS lá no 7.02 não condiciona a classificação para o INSS. Em outras palavras, nem tudo que é construção civil para o INSS é também construção civil para fins de incidência do ISS. Tendo feito essa distinção, aí eu concordo com você, Daniel. Não é o subitem 7.02 que define a retenção previdenciária, mas sim
o código KNAI daquela atividade no anexo 7º da IN 971 de 2009. E lembrando, não basta estar no anexo 7º, tem que se levar em consideração quem é a fonte pagadora e qual a classificação, como você bem pontuou, desse KNAI dentro desse anexo, se serviço ou obra de construção civil. Inclusive, tem uma outra variável, Gustavo, que eu estou me recordando, que é o fato de que a IN 971, no artigo 143, lista vários serviços que estão dispensados da retenção do INSS. E a gente poderia pegar, por exemplo, o caso da sondagem. Sondagem está lá no 702, é serviço de construção civil no anexo 7º, mas está no artigo 143 da IN 971. Por essa razão, acaba não sofrendo a retenção do INSS, por uma razão que não tem absolutamente nenhuma relação com a classificação lá no 702 da Lei 116. Além disso, Rita, é interessante a gente lembrar também que é importante a gente analisar o regime tributário do prestador do serviço também. Isso porque os optantes do Simples Nacional, em relação à construção civil, só tem o INSS retido na fonte na contratação de obras de construção civil, assim classificados pelo anexo 7º da IN 971. É isso mesmo, Daniel. É importante você lembrar desse aspecto. A próxima dúvida é da Fabiana Ferraz. E ela questiona se existe legislação para reter INSS de locação de caçamba de optante do Simples Nacional. Olha, Fabiana, a gente pode dizer que o optante do Simples, como o Daniel até bem lembrou agora há pouco, ele só vai sofrer retenção na área da construção civil se ele executar a obra. E com uma caçamba locada ali, operada por ele, ele não vai incorrer nessa situação. Ele não vai ser o responsável pela execução de uma obra. E aí, prestando o serviço, ele não vai se enquadrar em nenhuma atividade ali submetida ao anexo 4º da Lei 123, e a consequência disso é que ele acaba saindo do campo de incidência da retenção na fonte do INSS. Por isso a gente pode dizer, o ponto de partida é a análise da atividade frente à Lei Complementar 123. A atividade é tributada pelo anexo 4º, pode ser uma hipótese de retenção. Não é tributada, como neste caso, não é hipótese de retenção quando a empresa é optante do Simples Nacional. Daniel, creio que essa era a última dúvida de nossos seguidores aqui para esse programa de hoje. É isso mesmo, Gustavo. Encerramos aqui a nossa sessão aqui de Pergunte ao Especialista e quero dizer que foi um prazer estar novamente aqui com vocês e até uma próxima. Muito obrigado também, Daniel. Muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e a gente agradece a toda a nossa audiência por você acompanhar mais esse programa. Continue compartilhando nossos conteúdos, curtindo cada vídeo e postando também os seus comentários. Na medida do possível, a gente tenta contemplar todas as questões que chegam para a gente, inclusive nesses programas, como você tem visto aqui, em que a gente dedica um tempo também a responder às dúvidas dos nossos seguidores. Um forte abraço e até o próximo programa.